Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Eu tenho ouvido falar muito de Jesus. E desde domingo passado, o meu assunto vai ser sempre Jesus. Eu posso até ministrar sobre Moisés, sobre Isaías, Jeremias, que foram grandes homens, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou acabar falando de Jesus, porque Jesus está às portas. A mensagem atualmente, tem que ser a mensagem da cruz. Jesus está voltando. O que tem acontecido no mundo, eu não vou contar aqui essas coisas, porque vai assustar vocês. Está tudo convergindo para a volta de Jesus. E eu quero te alertar, ficar preparado. Porque nesse momento, quando a trombeta soar, em nome de Jesus, você será transformado. Amém? Vamos à leitura. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Vai um amém aí? Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós temos... Se você pegar a história da igreja, desde o início, a igreja ela começou sendo perseguida. E a gente avança alguns séculos, nós encontramos muitos cristãos sendo mortos na arena do Coliseu. Muitos. E eu li um relato já há algum tempo que me chamou muita atenção. Uma menina de apenas 12 anos de idade. Ela se converteu. Só que essa menina era filha de alguém muito importante daquela sociedade. Era ela filha de alguns dos militares daquela época. Era um general. E o general era muito próximo do imperador. A família inteira tentou persuadir essa menina, larga essa seita, larga esse Jesus, porque senão eu vou ter que colocar você para ser morta, trucidada pelos leões. E a menina olhou para o seu pai e falou assim: não, papai, eu não largo Jesus por nada. Eu não vou deixar o meu Jesus. E eles tentando persuadir, e colocava várias pessoas na frente. Olha lá o que os leões estão fazendo, e a menina falando: eu vou ficar firme com o meu Jesus. Se os leões me devorarem, eu vou me encontrar com ele. Mas eu não vou negar a minha fé. E chegou o dia. E a menina realmente foi trucidada pelos leões. Então, o cristianismo, até hoje, ele sofre uma pressão. Eu estava conversando certa vez com o Eduardo, com o presbítero Romano e com a irmã Mônica. Acho que nós estávamos indo para Jundiapeba, não me lembro bem. Eu estava falando para eles que existem cerca de um pouco mais de 8 bilhões de pessoas atualmente no mundo. Um pouco mais de 8 bilhões. Desses 8 bilhões, apenas 2 bilhões e meio são cristãos. Só que essa conta de 2 bilhões e meio, todo tipo de religião é colocado como cristão, menos os muçulmanos. Então é tudo cristão. Tudo cristão, o que você imaginar. Então, se você pegar realmente, nós temos de cristão mesmo, não passa de 1 bilhão e 400. Essa é a verdade. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Então tira 1 bilhão e meio aí, vai sobrar quanto? 6 bilhões e meio. Você acha que Deus vai perder 6 bilhões e meio para o diabo? Você acha mesmo? É por isso que eu quero chamar a tua atenção. Nesses tempos, Deus quer levantar pessoas e quer capacitá-las
para pregar o avivamento final, para converter, trazer essas pessoas para o reino, para Jesus. Está chegando esse momento. A igreja sofre desde o princípio, e não está diferente agora. Existe um grande descrédito. Todo pastor agora é sinônimo de ladrão. Todo pastor. Certa feita eu fui pregar na igreja do pastor José Marques, no Parque Cruzeiro do Sul. Isso. E o meu sobrinho, os 2 sobrinhos meus, foram me levar. E eles têm, pensa num carro. Eles têm um carro extremamente moderno. E eles brincam muito comigo, né? Quando chegou na porta da igreja, a igreja, vários irmãos na porta, aí um deles falou assim: olha, seu José, ele nunca me chamou de seu José. Um me chama de tio, o outro me chama de Zé. Aí esse falou assim: seu José, quando terminar aí, o senhor avisa que a gente vem fazer a segurança do senhor, a gente vem buscar o senhor. Eu falei: meu Deus do céu, pastor já tem fama de ladrão, agora chega um pastor num carrão desse, com 2 seguranças. Eles fizeram essa brincadeira. Então, já foi a época que os pastores eram respeitados. Hoje não são mais. Hoje é um chamado que você paga um preço. Você paga um preço. Muito bem, mas vamos falar de Jesus. Jesus, ele é o protetor da igreja. Quando ele faz essa promessa que vai vir buscar, ele fala que na casa do Pai tem muitas moradas, e ele está dizendo que vai preparar lugar para mim e para você. Então, se ele fez essa promessa, ele vai cumprir. Se ele fez essa promessa, ele tem que nos proteger. E isso vem acontecendo porque o que foi que Jesus falou para Pedro? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então pode vir a perseguição que for, pode acontecer o que for, mas nós vamos ficar firmes porque Jesus nos garante a proteção. O mérito não está em nós. Como o apóstolo Paulo escreveu: miserável homem que sou. O mérito nunca esteve em nós, o mérito é todo dele, a glória é dele. E ele é fiel para cumprir o que ele falou. Se ele disse que vai voltar para nos buscar, ele vai voltar. Enquanto isso, nós somos protegidos por ele. É uma proteção extraordinária. E as irmãs cantou um hino aqui que me chamou muita atenção, e até então eu não sabia que eu ia ministrar a palavra. Mas as irmãs cantaram, elas falaram que Jesus está vindo buscar a noiva. A noiva. E eu falei: puxa, se me derem a oportunidade para ministrar a palavra, eu vou falar sobre esse assunto. É esse assunto que eu tenho para entregar hoje. Eu falei primeiro sobre Jesus protegendo a igreja. Agora eu quero falar sobre o noivo da igreja. Bom, nós temos uma noiva aqui que está prestes ao casamento, né? Ela já é bonita, você imagina, vestida de noiva. Todo mundo aqui já foi num casamento. O noivo, e na minha vez, na hora que eu entrei na igreja, gente, eu estava numa roupa assim, sabe? Tava a barba bem feita. Uma roupa diferente, né? O pastor Rosivaldo estava lá. Eu estava bonito ou não estava? Estava bonito. Não, escuta, calma que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Aí, eu escolhi uma música para entrar e eu estou entrando. Os padrinhos entraram primeiro, eu entrei todo. Fiquei na frente assim, o pastor assim, eu todo. Todo mundo olhando para mim, eu era o centro da atenção. Daqui a pouco tocou o acorde de uma música lá. Aí eu vi todo mundo se levantar. Todo mundo está se levantando, não pedi para ninguém se levantar para mim. Todo mundo se levantou e olhou para trás. A noiva vinha entrando. Era a Elaine. E claro, ela estava muito mais bonita do que eu.
A noiva sempre chama a atenção. O noivo pode ser belo como for, mas é a noiva quem brilha no casamento. É a noiva. A noiva tem todo... Ela fica se preparando, não é? Então, você já está um pouco ansiosa, né? Está se preparando, é maquiagem, não sei o quê, e marca não sei o quê, e marca cabelo, e aquele negócio todo, e experimenta vestido, não é? Vai lá ver a roupa. A noiva se prepara. E a noiva de Cristo está se preparando? A noiva terrestre, ela se adorna, ela pega adorno. A noiva de Cristo, ela busca os dons como adorno. Ela busca a santidade. Para quando chegar aquele momento de encontrar com o noivo, ela ter as vestes brancas, puras, sem mancha. Aleluia! Mas então eu falei que o noivo não é um grande sucesso? Talvez seja por isso que Jesus não vai pisar na terra, ele vai vir até as nuvens. Aí a noiva vai subir ao encontro dele. Agora, olha só as pessoas que vão estar assistindo essa cerimônia, esse casamento. Olha quem vai estar assistindo. A Bíblia diz que Jesus não vai vir sozinho. Ele vai vir com uma miríade de anjos. Olha quem vai assistir esse casamento. Os próprios anjos. Mas é preciso estar preparado. Você está com seus adornos aí? Você tem buscado os dons? Você tem feito o que Jesus manda? Ele realmente é o teu noivo? Ó, não existe um noivo melhor do que esse. É o único que deu a sua vida pela sua noiva. O único que fez isso. Olha o que Jesus fez por nós, a sua própria vida. Gente, se Jesus quisesse, ele não teria ido para a cruz. Ele simplesmente falaria para os discípulos assim: ó, já vou subir. Vocês se viram aí que não dá, vocês são terríveis demais. Eu vou subir. E lá na cruz, se ele quisesse, ele teria pedido uma legião de anjos e teria exterminado com toda a humanidade. Nós não estaríamos aqui. Mas por amor, por obediência a Deus, ele foi fiel até o fim. Quem está esperando ele? Nós temos esperanças. E já chegou o meio do ano. Eu tinha tanta expectativa no começo do ano, pastores, e não consegui realizar nenhuma delas. Meu Jesus. Uma delas está morando aqui em Poá já, e eu não sei porque até agora não deu certo, mas está nas mãos dele, porque eu não sei. É Deus quem está no controle. Bom, você tem seus planos, cada um de nós temos planos. Cada um tem os seus objetivos. A gente faz um plano e trabalha para isso, e ora por algumas coisas, e tenta aqui, tenta ali. Mas não esqueça, e todas as esperanças que você tem, que eu tenho, a esperança que é fiel, a esperança que vai acontecer e tem que ser o seu primeiro foco, é a volta de Jesus. Você pode ter seus planos, mas em primeiro lugar é Ele. Aleluia. Em primeiro lugar é sempre Ele. Para que você não seja pego, desapercebido, nesse dia. Bom, Ele é o Salvador da igreja. Então, sempre que a igreja, toda a história da igreja, sempre teve pessoas que fizeram sucesso. Grandes pastores, grandes pregadores, gente que Deus usou para fazer
grandes milagres, grandes pessoas que são falados em livro até hoje. E não estou falando de pessoas da Bíblia, estou falando de pessoas que não estão na Bíblia. Mas nenhum deles é o nosso Salvador. Você pode ler Spurgeon, que foi um grande homem, John Wesley, outro grande homem, mas não tem nenhum maior do que ele. Você quer encontrar ele nessa noite? João 7,11, os judeus estavam procurando Jesus para matar ele. Ora, os judeus procurando na festa e diziam, onde está ele? Olha os judeus procurando, cadê ele que a gente quer matar? Cadê Jesus? Cadê ele? Cadê ele? Cadê Jesus que a gente quer matar? Nessa noite eu te pergunto, cadê Jesus? E ele não quer matar, ele quer salvar. E nós também não queremos matar, nós queremos adorá-lo. Bom, onde está Jesus? O Espírito Santo, você sabe onde está, dentro de você. É por isso que você está aqui. Jesus está à destra de Deus. Se Jesus, presta atenção, lá do céu, ele passar os olhos aqui dentro desse local nessa noite, ele vai encontrar algum salvo? Se Jesus passar os olhos aqui dentro, ele vai encontrar algum adorador? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus tremendo e poderoso, aleluia. É a esperança da igreja, não temos outra esperança. Como eu disse, o mundo está tão confuso e o Brasil vai passar por um momento de muita turbulência. Muito. Você acha que está ruim, vai piorar. Mas é necessário acontecer isso. E isto, tudo que está acontecendo no mundo atualmente, é um prenúncio da volta de Jesus. Eu disse outro dia aqui, tem gente que pensa que Jesus vai vir, ele vai vir, estão até marcando data. Você sabia disso? Tem gente marcando data de novo, marcando data para a volta de Jesus? E tem gente que pensa que o anticristo, ele vai vir da esquerda. Engano seu. O anticristo virá da direita. É uma pessoa excelente, que você vai falar, esse é o cara. É esse aí. Então está tudo convergindo para a volta de Jesus. É preciso o mundo tomar essa direção. É preciso acontecer essas coisas para quando alguém disser assim, ó, tá tudo em paz, que maravilha que tá. É aí que vem o perigo. Então a gente tem que ficar atento para o noivo. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 estavam preparadas, 5 estavam sem azeite suficiente. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo não é para te usar só 10%. O Espírito Santo tem que usar de forma total a sua vida. Você acha que Jesus orou ao Pai, intercedeu para que o Espírito Santo descesse a essa terra, para só de vez em quando você sentir um arrepio, um calor? Não é nada disso. O Espírito Santo veio para te trazer transformação, para mudar a sua vida, fazer você sentir o que é o cristianismo de verdade. Ser cristão, todo mundo fala. Eu me lembro quando era usado só a palavra crente. Eu sou crente, eu sou crente. Aí daqui a pouco, inventaram evangélicos. E quem inventou esse negócio de evangélicos, se eu não me engano, foi justamente uma turminha de artistas aí. Foi a turma de artistas que inventou esse negócio. Eu sou evangélico.
Só que o evangelho que ele segue não é o que Jesus ensinou. É o evangelho que eu faço o que eu quiser e não o que ele manda. É o que eu quiser e não o que Jesus quer. Jesus está às portas. Glória a Deus. Tem muita coisa que eu vi essa semana que eu não posso falar para vocês, como eu disse, para não assustá-los. Se eu fosse você, eu começava a buscar mais, orar mais. Porque a coisa vai pegar. E aí, pastor Rosival, pastor Antônio Carlos, nós vamos ver quem são homens e meninos. Porque só vai ficar firme aquele que já está firme. Quem está vivendo o evangelho mais ou menos, é hora de você começar a buscar ele de forma total. Ele é o pastor da igreja. Jesus é o verdadeiro pastor, porque foi ele quem deu a vida pela igreja. Nós, pastores, somos apenas servos. Apenas servos. O verdadeiro pastor é ele. Aleluia, Senhor. Um tempo atrás, eu estive... Já faz um bom tempo isso aí. Minha mãe uma vez falou assim para mim: menino, se firma com Jesus. Eu falei, mãe, é. Se firma com Jesus. E nós tínhamos planos de sairmos de São Paulo. Nós tínhamos plano de ir embora de São Paulo naquela época. E eu fui em determinada igreja e tinha um obreiro na porta, em uma das portas lateral, do tamanho do presbítero Cláudio. E eu sentei lá atrás e fiquei lá, né, só. E esse obreiro ficou me encarando. Um homem grandão, ficou me encarando. E ele me olhando direto, eu falei, meu Jesus, o que está acontecendo? Daqui a pouco ele veio, como se fosse marchando para o meu lado. O culto não tinha começado ainda. Ele chegou para mim e falou, eu sei que você não é dessa igreja, mas eu venho trazer algo da parte de Deus para você. Eu falei, então entrega, irmão. Ele falou assim, você tem plano de sair de São Paulo. Daqui a 2 anos você vai sair. A sua mãe vai para um outro lugar e você vai para uma cidade. Eu amei. Eu era solteiro, eu falei, como é que eu vou deixar minha mãe? Passaram exatamente 2 anos, certinho. A minha mãe foi embora, mas foi com Jesus. Aleluia. E eu acabei indo para Sertãozinho. Então ele é fiel, quando ele fala. E foi lá em Sertãozinho que deu start para o meu ministério. Foi lá em Sertãozinho. Eu tinha começado aqui no Brasil para Cristo, mas foi lá que deu o start mesmo. Precisava ser lá. Estou contando isso para vocês porque eu não sei o que Deus vai ordenar para você. Eu não sei para onde que Jesus vai te mandar, porque isso pode acontecer. Pode acontecer. Você está pronto para falar sim para Deus mesmo? Porque não é fácil, hein? Você está pronto para falar sim, Senhor? Manda que eu vou. Uma coisa certa, quando Ele envia, Ele garante Ele garante a tua vitória. Você vai ser bem sucedido, Ele garante isso aí. Bom, esse Jesus, se eu perguntar aqui para todo mundo onde Ele está acima de nós. Eu disse que Ele está lá no céu, não é verdade?
Sim, mas ele está acima no sentido de superioridade, divindade e senhorio. É esse Jesus que nós estamos esperando. Ele é Senhor dos senhores. Tudo que é lugar que eu vou, me chamam de Senhor. Mas ninguém me chamou de Senhor, porque só Ele é Senhor dos senhores. Aleluia. Divindade total dele. Superioridade. Ele realmente é superior. Não há outro. Tem tantos heróis na Marvel, né? Tantos heróis na Marvel. Eu vi uma charge interessantíssima já há um mês atrás. Tava todos os heróis da Marvel. Vocês conhecem, né? Homem-Aranha, essa turma toda. Homem de Ferro, você que gosta dessa turma aí, o Thor, tava todo mundo lá. Aí tava Jesus também. Aí todo mundo estava de joelho falando, esse sim é herói. Uma charge interessante que fizeram. Deve ter sido um cristão que fez isso aí, né? Então tem vários heróis, mas o verdadeiro, nosso verdadeiro superior é Jesus. Bom, ele está onde? Acima. Por favor, faça o gesto, acima de mim. Acima de mim. É por isso que nada te pega, porque ele está te protegendo. Agora, quer ver onde ele está também? Ó? Ele está diante de mim. Ele está adiante. O que quer dizer adiante? Adiante quer dizer liderança, pastoreio e direção. É por isso que quem está firmado na rocha nunca quebra a cara, só faz a decisão certa, porque só faz o que Jesus manda. Ele está sempre adiante. Porque Jesus não é como alguns covardes que ficam atrás. Quer ver um covarde? Jesus estava vindo às portas da cidade de Naum e estava lá o menino morto. Estava vindo um velório. Estava vindo um cortejo fúnebre. E Jesus estava vindo. Agora, olha só os discípulos. É provável que os discípulos começaram a falar, o que ele vai fazer? Eu acho que a gente vai ter que parar para o cortejo passar, porque ninguém para um cortejo. Todo mundo, por respeito, deixa o cortejo passar. As pessoas fazem até o sinal da cruz como respeito. Só que Jesus foi o contrário. Jesus com a turma dele disse que era uma multidão que vinha glorificando. Olha só o que a multidão estava fazendo, glorificando. E chega frente a frente. É interessante que onde é que está o sacerdote desse povo? Estava lá atrás, estava a 10 metros da turma. Porque a lei dizia que sacerdote não pode tocar em coisa morta. Só que Jesus é um sumo sacerdote, ele é diferente. E o interessante é que o texto diz que Jesus não tocou no morto, não. O milagre foi maior ainda, que ele tocou no esquife. Tocou no esquife, e do esquife foi virtude para o rapaz ressuscitou. Porque Jesus está à nossa frente. Então não tenha medo quando Jesus mandar você ir, porque ele já está lá. Se você chegar e tiver alguma porta fechada, ele abre a porta para você entrar, porque foi ele que te mandou. Glória a Deus. Então Jesus está acima de mim, vamos lá, acima de mim, e adiante de mim. É só isso? Não, não é. Ele está à minha volta, oh maravilha, eu estou totalmente protegido. Se eu vou para a esquerda, ele está lá, se eu for para a direita, ele está lá. Ele está na minha retaguarda, ele está me guardando. Significa proteção, defesa e cuidado. Quem crê nesse Jesus está defendido, está cuidado. Aleluia. Aleluia, Deus.
Por isso que de vez em quando você ouve alguns testemunhos que a gente fala, mas será se é possível isso aí? Que o milagre é tão grande? É, porque é Ele quem fez. Então Ele está acima de mim, adiante de mim, e à minha volta. Então você tem medo do quê? Então segue o chamado que Ele mandou você fazer, não há por que ter medo. E todo mundo aqui tem chamado, viu? Todos. Bom, não é que Ele está ao meu lado também? Oh, coisa boa, Jesus está ao meu lado. Isso significa comunhão, misericórdia e participação. E como é que Jesus está ao meu lado? Por favor, pastor Antônio Carlos, venha cá. Venha aqui me ajudar. Ó, eu disse que Jesus está ao meu lado. Então, toda vez que chega um abençoado do meu lado, como está o pastor Antônio Carlos, ele está representando Jesus, porque nele tem o Espírito Santo. Então, eu estou abençoado. É comunhão. Viu como são as coisas? Por isso que a gente vem congregar, porque a gente fica em comunhão. Eu vejo, olha, eu olho daqui, eu olho para a expressão, eu olho para o rosto de vocês, eu vejo Jesus em vocês. Não é, Murilo? Eu vejo Jesus em vocês. Eu vejo os meus futuros vizinhos. Hoje eu moro longe, moro lá no José Bonifácio, todo mundo aqui mora em Poá. Vai chegar o momento que todos nós vamos estar morando lá em cima. Não vai ter distância mais. Não vai ter mais dor. Ninguém vai falar, ora por aquele que está doente, porque lá não tem enfermidade. Ó, aquele está morrendo, lá não tem morte mais. Esse é Jesus. Bom, Ele está acima de mim, vamos lá, para vocês gravar, acima de mim, adiante de mim, à minha volta, do meu lado. Agora, hein, se você não glorificar agora, eu vou embora, se levanta, Elane, a gente vai para casa, nem espera o culto terminar. Ele está dentro de mim, aleluia, e cantará lá. Ele está dentro de nós. Dentro, pastor Antônio Carlos. Miserável homem que sou, mas ele está dentro. Não tem por que temer, Maicon. Ele está dentro. Gente, Jesus é extraordinário. Jesus é maravilhoso. Eu te amo, Jesus. Dentro. Dentro significa o quê? Controle, dependência e submissão. Sem Jesus eu não sou nada. Eu dependo totalmente dele. Eu sou submisso a ele. Eu obedeço ele. Ele mandou, eu faço. Ele mandou, eu ir, eu vou. Se ele não mandar, eu fico quieto. Quando eu tenho alguma questão para resolver, Senhor, o que é que eu vou fazer? Enquanto ele não fala nada, eu fico no meu canto quieto. Não adianta você correr para lá, correr para cá, espera a ordem dele. Dependência. Submissão. Somos submissos aos nossos patrões, quem trabalha aqui, não é? Ou não é? Somos submissos a eles, a gente tem que obedecer às ordens que eles nos dão. Senão eles mandam a gente, dispensam a gente, não é? Agora alguém que morreu na cruz para nos salvar e de vez em quando ele mande a gente, Senhor, não vai dar não. Lembra o que eu falei domingo passado sobre uma canção da Aline Barros que o grupo cantou aí um domingo? Tem uma parte que eu evito cantar, mas naquele domingo eu acabei cantando. Eu falei, Jesus. É uma parte que diz assim, pastor Antônio Carlos, da Aline Barros. A qualquer hora, em qualquer lugar,
Jesus amado, em qualquer hora, em qualquer lugar, tem que estar submisso mesmo. Tem hinos que a gente tem que pensar para cantar. Mas eu digo a você que você deve cantar. Se você é um cristão verdadeiro, cante essa canção com muita alegria. Cante. Então vamos lá. Acima de mim. Adiante de mim. À minha volta. Do meu lado. Dentro de mim. Ô crente, está faltando o quê? O que é que está faltando? Nada. Né, Dayana? Faltando nada. Proteção total? Está faltando nada. Mas a gente está sempre em busca de algo. Eu sugiro que a partir dessa noite você continue buscando, mas Ele. Se você uma hora, comece a orar 2. Se você medita na palavra 1 hora, medite 2. Glória a Jesus. Aleluia. Esse é Jesus. Esse é o que prometeu. Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E como as irmãs cantaram, ele vem buscar a noiva. Cadê a noiva do Cordeiro aí? Cadê a noiva que está preparada? Vou cantar um hino alusivo à mensagem. Pastor Rosival. Ele vai cantar um hino alusivo à mensagem. Vejam bem, eu já estou encerrando. E o culto vai terminar no horário hoje. Amém? Amém. Ó, se toda vez que falar que o culto vai terminar no horário, pastor Rosival, e ninguém falar amém, então vai até 10 horas. Eu, pelo menos, eu gosto que termine no horário, porque eu moro longe. Se vocês não querem falar amém, só eu vou falar amém. Bom, gente, então vamos lá. Onde está Jesus? Acima de mim. Aprenderam a missão. Obrigado, Jesus, eu consegui. Eu consegui, pastor Antônio Carlos. Aprenderam. Esse é o nosso Jesus. Você nunca está sozinho. Nunca. É impossível. Com essa proteção que Ele tem sobre nós, você vai temer o quê? O nosso inimigo principal, a Bíblia diz que ele já está derrotado. Já foi derrotado. Então nada pode te parar. Então não esqueça, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não esqueça disso. Se firma com Ele. Continue com essa proteção que Ele estabeleceu sobre a sua vida. O Mestre está voltando. Presbítero Romano, desde domingo passado, o Espírito Santo falou para mim, fala só de Jesus. E alerta o meu povo que eu estou voltando. Gente, o que está tendo de profecias sobre a volta de Jesus, ninguém está colocando data, tá? Só uma pessoa que colocou data aí, mas a gente não leva isso em consideração, porque isso não é verdade. Mas realmente, o que está acontecendo no mundo, os sinais que estão acontecendo, aponta para a volta de Jesus. Se prepare. Se prepare. Pastor Rosival, como é que vai ser? Você vai vir aqui cantar? Vamos ficar de pé. Mais uma vez, aonde que Jesus está? Eu gostaria de saber, eu não aprendi ainda. Alguém pode me ensinar onde Jesus está? Oh, maravilha.
Maravilha, glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Antes do hino, Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai. Te agradeço, Jesus, porque o Senhor tem nos protegido. Eu te agradeço porque o Senhor está prestes a cumprir a promessa que vai vir nos buscar. E nos prepara, Jesus. Que nós estejamos como aquelas 5 virgens, com azeite na botija, com azeite nas nossas lamparinas. Jesus, tem misericórdia de nós. Ensina-nos a viver o teu verdadeiro evangelho, crendo na tua palavra, crendo na tua verdade, que é pura. A tua palavra é o alimento que nós precisamos todos os dias. Jesus, que todos nós possamos naquele dia se encontrar contigo, em nome de Jesus. Amém e amém.